Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor vos sejam multiplicadas. Eu venho aqui para falar para você sobre um assunto muito importante, festas juninas, né? Por que nós cristãos não devemos participar, nos envolver e nós devemos rejeitar tal prática? Primeiro, o que é a festa junina? É essa comemoração anual que fazem aqui no Brasil. O Brasil pratica muito isso, no Nordeste, no Brasil e fora do Brasil também. Como foi que isso surgiu? Né? Isso surgiu lá no hemisfério norte, né? As pessoas adoravam os deuses da natureza, da fertilidade, em troca, achando que se adorassem esses falsos deuses, esses ídolos, elas iriam ter em troca uma boa colheita. Aí eles ficavam fazendo isso, então o catolicismo romano incorporou essa prática às suas celebrações e essa prática ela foi mudada a questão do Deus que adorava. Eles colocaram agora João, Antônio e Pedro, e ela passou a se chamar de festa joanina, fazendo alusão a João. Então ela vem de uma origem pagã e ela apenas foi maquiada ali e ela continua sendo uma festa idólatra. Né? Isso é idolatria, né? Porque são celebrados 3 homens, né, dentro de uma crença em que se acredita que aqueles homens podem ainda interceder, podem ainda fazer algo, podem ainda abençoar, né? Eles são intermediários entre o homem e Deus. Então isso aí é idolatria, irmãos. A Bíblia diz claramente lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia é repleta de informações, de passagens que dizem que nós não devemos invocar mortos, né? Pessoas que já morreram, né? Então isso aí, além de paganismo, também é idolatria, né? Idolatria, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se você crê na palavra de Deus como regra, prática e orientação para a sua fé, né? Vamos juntos aqui ver o que a Bíblia vai nos dizer. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, a Bíblia é clara dizendo: temam ao Senhor o seu Deus e somente a Ele prestem culto, né? Somente a Ele adorem. Prestar culto é adorar alguém. Se você se prostrar diante de alguém, é você ali fazer algum tipo de adoração, de celebração, né? Então, somente a Deus deve se prestar culto, né? E essa prática de não adorar somente a Deus, né, é uma prática, além de pagã, uma prática até vinda de outros lugares, né, de um ser que quer que a gente divida a adoração a Deus, que a gente não adore somente a Deus. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele está sendo tentado por Satanás, ele diz assim: eu vou te dar tudo, todos os reinos desse mundo, né? Se tu prostrado me adorares. Aí Jesus cita lá, Deuteronômio 6,13, lá em Mateus 4,10, ele diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha só, Jesus deixando bem claro de que nós não devemos prestar culto a ninguém que não seja o próprio Deus, né? Não seja ele mesmo, né? O próprio Deus, né? A Bíblia ela é muito clara quanto a isso. Nós devemos rejeitar a idolatria. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobicem prata e ouro de que são revestidas, isso lhes seria uma armadilha para o Senhor o seu Deus. Isso é abominação, é detestável. Não levem coisa alguma que seja abominável para dentro de casa. Se não, também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, porque está separada para a destruição. É anátema, né? O que a Bíblia diz, né? Não é de Deus. Deus ele abomina todo tipo de idolatria, né? Então, se você está participando de algo que está envolvido, tem base na idolatria, que é sustentado na idolatria, não faça isso e nem deixe seu filho fazer. Né? Estou vendo muitos filhos de crentes, né, com um filhinho arrumado, né, todo vestidinho ali de quadrilha, para ir dançar a quadrilha da escola, né? Como é que fica a cabeça do seu filho quanto a isso, né? Bagunçada. Você mesmo está dando mau testemunho para ele, permitindo e não ensinando a palavra de Deus para ele, né? A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14, o seguinte: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, fujam.
Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Cuidado com a idolatria. Fuja da idolatria. Se você quer seguir a palavra de Deus, adore somente a Deus. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, faça isso. Se você quer seguir o que é feito no céu, onde somente Deus é adorado, siga a palavra de Deus, faça a vontade do Senhor e rejeite a idolatria em todas as suas formas. Inclusive a idolatria indireta, que se pratica através dessas celebrações, tá bom? Dado o recado, que Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.